Gente, é maravilhoso estar aqui. Para você que está vindo pela primeira vez, é uma honra receber você aqui. Deus abençoe a sua vida. Tenha certeza que foi Ele que te chamou para cá. Eu sei que você recebeu um convite de alguém querido, de alguém que te ama, mas foi Ele que trouxe você aqui. Porque com toda certeza Ele tem algo para falar no seu coração. Esse momento, eu sempre falo para os nossos membros que acompanham com a gente, talvez não é o momento de você pensar nos seus problemas lá fora, que é legítimo, né? A gente tem nossos problemas. Eu queria que você tivesse a capacidade hoje, você tem, porque é uma decisão, de abrir um espaço no seu coração e dentro desse espaço você ansiar, você manter uma expectativa pela resposta de Deus para a sua vida. Porque senão vai ser mais um dia onde você simplesmente vem na igreja, você simplesmente vem numa reunião onde se fala de Deus. Mas se você abrir um espaço no seu coração e entender que Deus criou esse dia, não como só mais um dia, mas o dia para falar com você, tudo muda. É uma questão de posicionamento, uma questão de perspectiva. Eu tenho uma notícia para você. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer, Ele vai falar com você. Abra seu coração. Não permita que nada tire sua atenção, porque Deus está conosco nessa manhã especial. Queridos, como eu venho falando, a gente começou na semana passada a fazer uma série de ministrações sobre relacionamento profundo com Deus. Nosso versículo base, Salmo número 42, verso 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, ou para estar em sua presença? O nosso foco nessas ministrações é falar sobre a presença de Deus. É trazer você num relacionamento mais profundo com Deus. Nós temos falado no tempo de reflexão que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade em relação a Deus. Assumir a nossa identidade em relação a Deus. E é plenamente verdade. Uma vez que você entrega a sua vida para Cristo e você é feito filho de Deus, você tem que assumir a sua identidade para que aquilo que a Bíblia fala e traz como promessa comece a fazer sentido em sua vida. Essa é parte do seu esforço, porque Deus anda em parceria com a gente. Nada é só Ele e nada é só nós. Mas uma outra coisa que você precisa saber também é que Deus, Ele precisa ser real na sua vida. Ele precisa ser mais do que uma filosofia, Ele precisa ser mais do que valores bonitos, valores morais que regem você. Ele precisa ser mais do que uma tradição, um costume aprendido ou uma religião. Ele tem que ser algo que seja verdade. Ele tem que ser uma pessoa real na sua vida. E na semana passada nós falamos sobre a consciência da presença de Deus. A consciência da presença de Deus, aonde nós tiramos a presença dele do nosso subconsciente, porque nós fomos durante toda a nossa vida apresentados a Deus, de todas as formas. A gente foi apresentado a essa pessoa, então a gente tem esse trabalho de trazer ele do nosso subconsciente e instaurar ele na nossa consciência. E a proposta da semana passada era essa, que a gente trouxesse ele para a nossa consciência. Ou seja, Deus, eu estou falando, Deus é real, Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Esse sentimento de que realmente Ele está do meu lado muda a minha perspectiva de vida. Porque uma coisa, eu não sei se vocês já foram receber algum diagnóstico com alguém no médico, mas uma coisa é você ir sozinho receber um diagnóstico negativo, outra coisa é você estar com alguém que te ama. É diferente. Você recebe e a pessoa está lá para te ajudar. Sempre que a gente vai fazer uma coisa que a gente precisa, que a gente não se sente forte o suficiente, a gente chama alguém, né? Ó, vamos comigo lá, eu preciso fazer isso, pagar isso, comprar isso. E quando você tem a real posição no seu coração, perspectiva de que Deus está com você, faz toda a diferença. Porque a nossa vida ela é feita de notícias boas e notícias não tão boas assim. De momentos bons e momentos não tão bons assim. Para esses momentos não tão bons, quando Deus está no meu subconsciente, eu enfrento sozinho. Ainda que eu seja cristão, ainda que eu vá na igreja, ainda que eu sei que eu sou filho, mas eu acabo enfrentando sozinho, e aí está o nosso erro. Porque nós não nascemos, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para andar sozinho. Não tem sentido. Isso é uma mentira que o diabo colocou no nosso coração, no coração da sociedade.
E a gente está vendo como isso está alastrado na nossa sociedade, o quantas pessoas que, mesmo estando rodeados de pessoas, de gente, estão, na verdade, sozinhos. Se sentem abandonados aqui dentro. Num lugar onde você não pode jamais se sentir abandonado. Agora, quando você traz Deus para a tua consciência ativa, e você fala, poxa, eu estou indo no mercado com Deus. Eu estou indo receber um diagnóstico com Deus. Eu estou indo trabalhar com Deus. Eu estou indo para minha casa, para minha cama com Deus. Eu estou indo almoçar com Deus. Esse sentimento faz toda a diferença. Essa perspectiva faz toda a diferença. E aí eu tinha deixado, até o nosso PG deixou um propósito da semana. Eu queria perguntar para você, se de domingo para cá, você tem trabalhado no seu coração para trazer mais Deus do subconsciente para a tua consciência. E se você tem feito isso, como tem sido? Tem sido melhor os seus dias? Tem sido melhor você passar, ainda que talvez a adversidade não tenha passado, mas tem sido mais fácil você suportar o peso da adversidade? Como tem sido? Sabe, gente? A gente tem que trabalhar uma palavra que seja prática. A palavra que nós ministramos tem que ser colocada em prática no nosso dia a dia. Como tem sido viver com Deus que é consciente, que está na tua consciência, e não que é uma informação apenas. De todo o coração, eu espero que tenha sido diferente. Eu espero que você tenha recebido as notícias que talvez não sejam tão boas, ou os momentos na sua vida de maneira diferente. E hoje eu queria continuar te ajudando a você andar nesse relacionamento. Então, primeiro, se eu faço a presença de Deus consciente na minha vida, agora eu preciso saber como eu faço com que ela se torne ainda mais palpável para mim. Tá bom, Deus, eu aprendi na semana passada que Ele tem que sair do meu subconsciente e vir para o meu consciente. Ou seja, eu estou pregando, eu estou andando, Ele está aqui do meu lado. Agora, como que eu faço esse sentimento, essa certeza, porque você acredita em Deus pela fé? Não é pelo seu sentimento ou pela sua razão, é pela fé. Como que eu faço essa fé ter um retorno emocional, um sentido profundo dentro de meu coração? Como que eu faço para estreitar esse relacionamento entre eu e a pessoa que eu sei que está do meu lado? Para isso, pode mudar? Para isso eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre foco e intensidade na busca por Deus. Eu queria te ajudar uma vez que você sabe que Deus está do seu lado, a você posicionar o seu foco e buscar Ele com intensidade. Nesses dois passos que você vai dar, no foco e na intensidade, na busca pela presença de Deus, esse Deus que você traz de maneira consciente, Ele vai começar a atuar na sua vida de uma maneira mais visível. Você vai começar a entender, poxa, Deus está agindo. Eu sei o que Ele está... não, agora é Deus que está fazendo. E você vai começar a ter experiências e testemunhos mais profundos da presença dEle ao seu lado. Gente, faz toda a diferença isso no nosso dia a dia. Faz toda a diferença a gente abrir um espaço na nossa agenda para buscar não só aquilo que nós precisamos, que é extremamente legítimo. Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso resolver minha questão financeira, minha questão no trabalho, meus clientes. Ok, mas faz toda a diferença quando eu abro um espaço na minha rotina, na minha agenda, no meu dia, para buscar somente a presença dEle. A busca dessa presença faz uma coisa que a gente tem pregado aqui ter totalmente sentido na sua vida, que é o fato de que se você está em Deus, as bênçãos dEle vão te alcançar. Não é um desespero correndo atrás delas. Não, ela te alcança simplesmente porque você está atrás da presença dEle. É impossível a presença de Deus chegar na sua vida e não chegar bem. É impossível. Porque Deus é um ser completo. E se Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom, se Ele se manifesta na sua vida, o que mais se manifestará? Tudo que Ele traz consigo. Então, se você conseguir mudar por um espaço de tempo na tua mente, o fato de você buscar a presença dessa pessoa, que é uma pessoa real e verdadeira para nós, todas as coisas que talvez você vem buscando, elas vão chegar. Todo aquele ambiente que é difícil uma construção, com a presença de Deus, esse ambiente vai ser construído de uma forma diferente. Com as suas bênçãos, nos teus relacionamentos, no ambiente onde você está.
Para isso, eu preciso ter foco e buscar com intensidade a presença de Deus. Eu tenho alguns dados para vocês aqui. Olha só, isso está na internet, é à vista de todos. A falta de foco está entre os maiores problemas no ambiente de trabalho. Entre os maiores problemas do ambiente de trabalho, o empregador reclama do foco do seu funcionário. A gente perde o foco muito fácil. A gente se dispersa muito fácil. E hoje, então, com mídia social, com aparelho eletrônico, com smartphone, meu Deus, a gente perde o foco muito fácil, gente. Olha que triste. Tem outra coisa aqui ainda. A falta de concentração é uma doença. Ela tem duas doenças, ela apresenta. Como a síndrome de Burnout, não sei se eu falei certo, de Burnout. Essa síndrome ela é causada por estresse. O estresse, ele rouba a tua concentração, te torna disperso. Então ela tem um nome chamado síndrome de Burnout. E também o TDA ou TDAH, déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Agora, só essa questão do TDA ou TDAH, o crescimento dessa doença nos últimos 10 anos foi de 775%. 775%. Em 10 anos, a nossa geração está mais dispersa, sem concentração, sem capacidade de foco. E aí? Você percebe isso no seu dia a dia? Eu percebo em mim e percebo nas pessoas. Não sei se é porque a Liliane trabalha na escola e ela trabalha há mais de 10 anos com crianças. Meu Deus do céu, é uma coisa incrível, é ou não é, Maria? A falta de concentração, a pessoa não consegue se concentrar naquilo que é importante para a vida dela. E dentre esse TDA, TDAH aqui, boa parte são crianças, ou seja, a nossa geração é dispersa e a geração que a gente vem construindo é uma geração dispersa. Gente, me avisa uma coisa, aonde uma geração dispersa vai chegar? A lugar nenhum, porque ninguém chega a lugar algum sem foco, sem concentração. Se concentrar é difícil, manter o foco é difícil. E a gente pode levantar várias causas disso, várias. A gente pode falar do social, da questão que eu falei, dos smartphones, daquilo que rouba a nossa atenção. A gente pode falar da questão social, aonde os pais são voltados ao trabalho, à questão material, e deixa o seu filho, e aquele filho, ele, por carência, ele começa a ficar mais disperso, com o sentimento de abandono. A gente pode olhar para a linha psicológica, que vai ter várias explicações. A gente pode olhar para a área clínica, que vai ter um monte de explicação do porquê a nossa geração está dispersa. Mas aqui a gente está na igreja. E eu não sei se você sabe, mas nós somos espírito, alma e corpo. Então tudo em nós tem esses 3 viés que acontecem. E aqui a gente vai encarar espiritualmente. As coisas não são todas espirituais, mas as coisas não são todas naturais. Então, espiritualmente falando, a hora que eu comecei a olhar para esses números aqui, eu vi uma estratégia do diabo. Existe uma estratégia do diabo em cima desses números aterradores do crescimento das pessoas que não conseguem manter a concentração, não conseguem manter o seu foco, se dispersam. E essa estratégia está lá em João 10:10. O diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Pega esse propósito dele e aplica na questão do foco. Se ele rouba o foco, ele mata um projeto. Se ele mata um projeto, um objetivo, uma meta, ele destrói um propósito. Você entende isso? Ele sabe, porque ele conhece o ser humano, está aqui na Terra há muito mais tempo do que nós, ele sabe que se você não tiver foco, você não consegue acessar, entrando na nossa palavra, a presença de Deus, por exemplo. Uma pessoa dispersa, ela vai ter uma enormidade de dificuldade, uma enorme dificuldade em sentir, em ver, em ter a certeza da presença de Deus na sua vida. Porque ela está sempre dispersa. A sua mente está sempre correndo para vários lados. Aí a gente tem a ansiedade, que vai lá em cima. A gente tem o medo, a gente tem a tristeza que enfoca a nossa vida. A gente tem a depressão que chega. A gente tem os problemas emocionais. A gente tem síndrome de pânico. Porque no começo, dentre muitos problemas,
está o fato da minha atenção estar dispersa. O meu foco está disperso. E o diabo se aproveita disso. Uma mente que é dispersa, uma mente que tem dificuldade em focar, em concentrar, é aquele velho ditado: mente vazia, oficina de quem? De Deus não é. Porque uma mente que é dispersa, ela está vazia. Uma mente que pensa em várias coisas ao mesmo tempo é uma mente vazia. Uma mente cheia é quando você tem um foco em uma coisa só e ela preenche aquilo que é o seu foco. Então aqui tem uma estratégia do diabo para fazer a gente não sentir a presença de Deus. E aí a gente fala sobre a presença de Deus, esse negócio ele fica uma lacuna a ser preenchida. Tá bom, presença de Deus, ok, a Bíblia fala sobre isso, a gente está ouvindo sobre isso, mas cadê essa presença? Cadê essa presença? Está ao nosso lado. Ok, está ao nosso lado. Mas como que eu faço para sentir? Tem que vir com foco, com intensidade em cima dela, para que ela se manifeste. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro versículo lá, ó. Filipenses, capítulo 3, o verso 13 e 14. Filipenses, capítulo 3, o verso 13 e 14. Olha só o que Paulo estava dizendo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Alguém que corre para a linha de chegada, alguém que deixa as coisas para trás e ele vai em uma direção, essa pessoa ela está indo em direção a um alvo. Uma pessoa que vai em direção a um alvo é alguém que tem foco. Se você vê Coríntios, por exemplo, Paulo fala em alvo também. Se você vê Pedro, as cartas de Pedro, você vai encontrar versículos falando sobre alvo também. Quem tem alvo, quem tem objetivo é alguém que está com foco, alguém que está se concentrando para chegar naquele lugar. Então a Bíblia, como o Luciano sempre fala, não exclui a nossa mente. Muito pelo contrário, Deus ele vem trabalhar em parceria conosco. E nesse trabalho em parceria, ele precisa que o nosso foco esteja nele. Uma vez que o nosso foco está nele, ele pode começar a agir na nossa vida. Se a minha mente vive dispersa, eu não consigo encontrar Deus aqui. E aí eu luto, aí eu passo por N problemas e parece que Deus não faz sentido naquilo que eu estou vivendo. Aonde está o Deus que eu aprendi sobre Ele a vida inteira? Por quê, querido? Porque o meu foco não está nele. E essa questão do foco ela é tão importante que a pessoa, quando ela não consegue manter o foco, e parece ser, segundo as pesquisas, um problema grave na nossa sociedade, essa pessoa que ela não consegue manter o foco, eu elenquei 3 problemas. Uma pessoa que não consegue manter o foco, ela vive no automático, ela não consegue se concentrar, é alguém que normalmente vive por necessidade e não por uma visão. Por que você está trabalhando? Para pagar a conta. Para pagar a conta, eu vivo pela necessidade e não pela visão, por algo maior, por algo que tenha capacidade de me motivar, por algo que tenha capacidade de me fazer seguir em frente. Não, vivo pela necessidade agora. Qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é que eu preciso pagar e não tenho dinheiro, então eu me desespero, porque eu vivo pela necessidade. É alguém que vive pelo momento e não pela história da sua vida. Porque talvez a gente está passando por uma adversidade, mas uma adversidade é o que na nossa história? É ela toda? Você nasceu e você vai morrer com 90 e poucos anos na mesma adversidade? Não. A adversidade é um espaço, é um momento na nossa história. Quem não tem foco na visão, vive por aquela necessidade momentânea. Quem não tem foco, quem não consegue concentrar-se naquilo que precisa e vive disperso, é alguém que vive simplesmente a circunstância da vida. Deixa a vida me levar. Não consegue descobrir nem qual é o seu propósito. O que você está fazendo na Terra? Qual é a sua missão? E aí, quando eu não descubro o meu propósito, não descubro a minha missão, o que fica dentro de mim? Um vazio interior. Um vazio enorme.
Porque não tem propósito, não tem missão existencial, não tem motivação existencial. E motivação existencial, propósito existencial, isso vem do seu espírito. Para você acessar isso, você precisa de... Terceiro, alguém que vive com a vida dispersa, não consegue manter o foco em algo na sua vida, é alguém que mantém a sua vida e o seu lar sempre assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu fiz eletrônica. Você já viu uma onda de eletrônica passando lá na telinha? É assim. É alguém instável. Gente, pensa num pai e numa mãe instável. É possível criar filhos dentro de uma instabilidade? Pense em dois sócios. É possível criar e manter uma empresa com pessoas instáveis? Hoje eu tomo uma decisão, amanhã está tudo diferente. Quem é que aguenta isso, gente? Quem é que aguenta uma pessoa instável? Uma hora eu estou muito feliz, outra hora eu estou tremendamente triste. É difícil você lidar com uma pessoa assim. Uma família, uma criança, para ela crescer, para ela se desenvolver, o mínimo que ela precisa é um lar estável. Tem que ter estabilidade. A criança tem que saber que vai chegar em casa, vai achar o pai e mãe. Tem que ter estabilidade. E alguém que não consegue manter o foco, mas a tua mente está sempre dispersa, é alguém instável. E se você não tem estabilidade, você não tem o terreno que Deus prepara para que as coisas brotem na sua vida. Você não precisa entender muito de agricultura, mas é possível, será, a gente plantar e ver alguma coisa crescer em um terreno onde tem sempre tempestade, onde tem sempre terremoto, aonde não tem. Para crescer, precisa minimamente de paz, estabilidade. Olha que terrível isso. E eu estou falando tudo isso aqui porque eu quero trazer para você a necessidade de a gente ter esse foco, trazer essa concentração, sim, para a minha vida e dentro da minha vida, para a presença de Deus. Deus tem que fazer parte do meu foco. Quando eu vou me relacionar com Ele, eu preciso me concentrar nele. Porque senão, até mesmo as minhas rotinas com Deus, é aquele negócio, eu me ajoelho, ou eu fico lá no sentado, ou eu tiro um momento para orar, a minha mente faz assim, ó. Vai embora. Opa, vai orar? Agora eu estou indo embora. Fica aí sozinho. E aí eu penso na morte da bezerra, aí eu penso no trabalho, aí eu penso em um monte de coisa que eu tenho para fazer. E Deus, e a presença dEle. Como é que eu vou sentir? Como é que Ele vai chegar perto de mim? Como é que eu vou sentir o seu toque? Como é que eu vou sentir o refrigério para a minha alma? Como é que eu vou sentir Ele falando comigo sobre aquele problema que eu estou passando? Porque eu não consigo olhar para Ele e ter foco naquilo, na sua presença. Avalie sua vida. Reflita sobre a sua vida essas últimas semanas. O quanto da nossa concentração, do nosso foco está sendo roubada. E aí eu não consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Esse é um grande problema, porque nós precisamos ter o foco. Imagina só os heróis bíblicos. A gente pode começar lá de trás, a gente pega lá Noé, a gente pode pegar Moisés, Abraão, José, Jacó, e vem vindo Davi, até Jesus Cristo, ou discípulos, você pega todos esses heróis bíblicos, quando eles conseguem chegar a alguma coisa e você analisa a vida que eles passaram, uma das coisas que fizeram eles serem vencedores foi o quê? Abraão recebeu uma promessa de Deus, e essa promessa levou mais de 20 e tantos anos para se concretizar, que era o seu filho. Ou o cara tem foco, ou o negócio desanda. Se você olhar José, mais de 15 anos para chegar no governo do Egito, Davi, mais de 15 anos para chegar a ser rei de Judá e Israel. Foco. Essas pessoas precisaram ter foco. E o nosso Jesus? Tem uma passagem que Jesus está falando para os seus discípulos que ele tem que morrer, que ele tem que passar por tudo aquilo. Aí Pedro chama Jesus de canto e fala assim, Jesus, não fala isso de você. Você não vai morrer coisa nenhuma, nós estamos aqui. E aí Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Você que não conhece as coisas de Deus.
Qual que era o foco dele? Ele tinha que morrer, ele veio para isso, ele ia morrer, ele ia ir para a cruz. De todo jeito, foco. Todos eles precisaram ter foco e não é diferente na nossa vida. Nós precisamos também ter foco. Primeiro, na presença de Deus, querido. Tem que ter um espaço no meu coração para que Deus seja o alvo da minha vida, da minha existência. Porque quando Deus ele é o alvo da minha existência, e se Ele está em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Ele regula tudo aquilo que eu preciso. Ele regula a minha vida comigo mesmo, a minha gestão do meu próprio ser interior. Ele regula a minha vida com a minha família. Ele regula a minha vida no meu trabalho. Ele regula a minha vida dentro das minhas adversidades, dos locais aonde estou. Por quê? Porque Ele está em primeiro lugar. E para estar em primeiro lugar eu preciso ter concentração nele. Como que Ele vai acender a cadeira central da minha vida? Tirar o meu eu, se eu não tiver foco nele. Perceba onde nós estamos sendo roubados. Talvez a gente ache que o diabo está querendo roubar o nosso dinheiro. Talvez a gente está achando que o diabo quer roubar a nossa família. Que a gente quer roubar outra coisa. Não, querido. Se ele tirar Deus do primeiro lugar da sua vida, todas as coisas desandam. Como já diz o meu amigo, desanda a maionese. Então, queridos, restabeleça o foco no teu relacionamento com Deus. Quando você começar a falar com Ele, é só Ele. Peça ajuda ao Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, agora eu quero só Ele. Só a tua presença que me interessa. Você vai começar a trazer conscientemente a presença de Deus. E Ele vai começar a acender o primeiro lugar na sua vida. Coisas diferentes vão acontecer na sua história, na sua vida, no seu dia a dia. Vão acontecer, porque eu tenho experimentado isso. Aliado ao foco, eu quero trazer para você também que você tem que buscar Deus com intensidade. E o que significa intensidade? Intensidade significa buscar Deus com vigor, com certeza, com força, com perseverança, com resiliência. Esses dois componentes, foco e intensidade, eles são os componentes da nossa vontade, do nosso desejo. Deus precisa ser buscado em nossa vida com um desejo ardentemente. De maneira ardente. Com um desejo verdadeiramente dele se manifestar, porque senão eu não consigo ter a manifestação dele. Porque o meu relacionamento com ele é de pai e filho, e o pai ele quer ser desejado pelo filho. Quando ele é desejado, ele se manifesta então. Vamos ler agora o segundo, Marcos, capítulo 12 e o verso 30, por favor. Marcos, capítulo 12 e o verso 30 está escrito: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Foco e intensidade. Alguém que ama e ama de todo o coração é alguém que ama com intensidade. Alguém que ama e ama com todas as suas forças, com toda a sua mente, é alguém que ama com intensidade. Deus quer ser desejado dessa forma. A gente talvez deseja que Ele venha para resolver os nossos problemas. A gente talvez deseja que Ele venha para resolver aquilo que eu estou vivendo. Mas o que Ele quer é se manifestar na nossa vida e estar conosco. E não adianta eu falar assim, olha, você vai sentir a presença de Deus se a tua mente está dispersa e se você não busca Ele com intensidade. Eu vou falar aqui, vai bater aí, vai cair. E aí muitos de nós cristãos, mal da nossa época também, passamos uma vida dentro da igreja sem sentir o abraço terno de um amigo querido, de um pai que nos ama profundamente. Nós cantamos ousado amor e Ele nos ama, Ele foi buscar para nós. E o Bruno falou assim, você tem a ideia de que você foi essa ovelha perdida? E a gente fica assim, hã? Por quê? Porque o meu foco não está nele. A minha intensidade não está nele. Porque se eu buscá-lo com foco, se eu buscar Ele com intensidade, eu vou me sentir essa ovelha que Ele resgatou. E uma das coisas mais lindas que você pode sentir com Deus é sentir que você foi resgatado por Ele. Que você foi chamado por Ele. Que você foi liberto por Ele. O sentimento de gratidão explode o seu coração.
Porque não é só simplesmente, estão falando que ele me amou, que eu era ovelha perdida. Não, eu estou sentindo, eu realmente era uma ovelha perdida. E ele estendeu as mãos e me tirou do charco de lodo e me colocou os meus pés sobre uma rocha firme. Muda completamente o meu relacionamento com ele. Você precisa buscar as coisas em Deus com intensidade. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Clamar, que não é assim, não, Luciano. Clamar é Luciano. Olha para mim, pelo amor de Deus. Clamar é intensidade. Olha só, vou fazer outro exercício com você e você tenta descobrir, com o timbre da minha voz, com a forma como eu estou falando, qual desses 3 pedidos que eu vou fazer para Deus é o mais importante. Estou orando. Deus, salva o meu filho. Deus, me ajuda a arrumar um emprego. Deus, abençoa o TR. Pelo meu timbre de voz, qual que é o mais importante para mim? Dá para saber? Não. Com Deus, eu estou te ensinando. Você precisa ter foco e você precisa buscar com intensidade. Se a salvação do teu filho, ela é o alvo na sua vida, você precisa se derramar na presença dele. Você precisa buscar com intensidade. Se existe uma promessa de Deus que você precisa se apropriar para a sua vida, você tem que ler essa promessa e você tem que se apropriar e buscá-la com intensidade. Muitos cristãos usam uma parte da palavra de Deus, da oração que Jesus nos ensinou, como desculpa para não ter fé. Você lembra aquela parte que ele fala assim: Pai, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa, como eu cansei de ouvir oração assim: Jesus, cura minha mãe, me cura, mas faça a tua vontade. Que faça a tua vontade, cara. Isaías 53, ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus não tem nada com doença. Deus tem com cura, com libertação. E se é promessa, Deus, eu quero essa cura. Eu imploro essa cura e eu busco com intensidade essa cura. Isso é fé. A gente entende errado a palavra de Deus. Por exemplo, essa questão de faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Pergunta para Jesus o que significa isso, queridão. Visita ele no Getsemane, suando sangue e falando: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. Falar sobre a vontade de Deus significa quando eu assumo e eu retiro o orgulho da minha vida, eu retiro tudo da minha vida e eu coloco a vontade dele. Ou seja, eu estou naquela negociação, aí o cara me pede uma bola por um negócio que é extremamente importante na minha vida. Essa hora é a vontade dele. Não dá, cara. Puxa, não dá. Eu não faço isso. Aí você está dizendo, faça a sua vontade. Por quê? Porque é uma coisa que está tirando o seu orgulho. Agora, quando a questão é fé, é Mateus capítulo 7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e a porta se abrirá. Para bater, para buscar, para pedir. Se você não tiver intensidade, você não consegue chegar a lugar nenhum. E aí as nossas orações, queridos, sinto muito, mas parece uma coisa extremamente fria. Deus, eu tenho esse problema. E faz assim. Ai, Deus, amém. Não senti, não recebi resposta. Pergunta para Ana o que é intensidade, gente. Lembra da história de Ana, mãe de Samuel? Caída aos pés lá da onde ele foi adorar com seu marido, chorando desesperadamente, que o sacerdote chegou assim: mulher, você está bêbada aí? Ela: não, eu estou aflita de coração. Aí ele fala assim: então vai, e o Deus de Israel vai atender o seu desejo. Existem coisas que não chegam na nossa vida porque eu não consigo entender que ter fé é buscar com intensidade. É se derramar na presença de Deus. Meu Deus do céu! Tudo bem que eu estou com um problema no meu trabalho, mas se o meu filho não entregou a vida para Cristo ainda, eu quero que esse trabalho exploda. Eu quero meu filho na tua presença. Eu busco com intensidade, porque está escrito que ele vai fazer. E se está escrito que ele vai fazer, eu me debruço em cima dessa promessa e Deus atende aquele que clama. Clama a mim e eu responder-te-ei.
Clama a mim. Não é conversa comigo. Não é pede devagarzinho. É clama a mim. Quando você tem foco, quando você tem intensidade na busca pela presença de Deus, é inevitável a manifestação dele. Não tem como nele não se manifestar. Aprenda isso, querido. Aprenda isso, a sua vida vai dar um salto de qualidade. As tuas orações vão dar um salto de qualidade. Ler a Bíblia não vai fazer parte de uma rotina maçante, mas você vai querer essa leitura. Cada versículo vai encher os seus olhos e você vai beber dessa fonte de águas vivas. Deus não quer um povo morno. Deus não quer um povo politicamente correto. Deus quer um povo intenso. Vai lá para Crônicas, você vai ver, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e me buscar. Deus quer um povo que busca Ele. E talvez a gente tenha a superficialidade de uma vida de cristianismo, porque eu não consigo entender que o próximo nível do crescimento, o próximo nível do aprofundamento do meu relacionamento com Deus, é justamente quando Ele vai sendo foco e eu vou buscando Ele com intensidade. A minha fé entra em ação e a palavra do Senhor fala que quem busca o Senhor tem que buscá-lo com fé, com intensidade. Se a sua fé é uma certeza que vem de Deus hoje, ok. Isso é uma bênção para você, porque você já deu um passo. Você não depende da sua razão, porque tem hora que você não vai entender. Saiba disso. Você já não depende mais das tuas emoções, porque tem hora que as tuas emoções vão estar viradas. Já é uma certeza. Se isso na sua vida é uma certeza que vem de Deus, então coloca foco, coloca intensidade. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai mudar a nossa vida. Ele vai se apresentar para a gente. E você vai começar, depois de Deus sabe quanto tempo dentro do cristianismo, você vai começar a ver Deus por uma outra perspectiva. Eu não sabia. Poxa, a vida sim quer viver Deus. Mas tem essa perspectiva, porque Deus é um Deus infinito. Ele sempre tem algo novo para acrescentar na nossa vida. Ainda que eu conheça a Bíblia de trás para frente, que eu fiz todos os cursos de teologia possíveis, se eu me entrego na presença dEle, Ele me pega de onde eu estou e me traz a profundidade do relacionamento com Ele. E aí eu começo a conhecer coisas que eu jamais conheceria. Que eu jamais achei que Deus poderia fazer. Ah, querido, a minha oração para a tua vida essa semana é que você abra um espaço na sua agenda para você buscá-lo com foco e com intensidade. Para você desejar esse Deus. Veja que eu não estou falando para você orar e não estou falando para você ler a Bíblia. Que eu não estou aqui para mandar o que você tem que fazer. Eu só estou falando uma coisa para você. Deseje-o ardentemente. Essa é uma experiência que eu estou tendo com Deus. Eu estou querendo compartilhar com você. Há algum tempo atrás eu estava sentindo as minhas orações desse nível. Ai Deus, amém, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o TR. Acabava as orações, eu segui para a minha vida. Isso começou a me incomodar. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Poxa vida, mas essa oração assim só de lá e tal. Não, eu queria um pouco mais. Eu queria sentir um pouco da presença de Deus quando eu começar a orar e falar com Ele. E aí eu estava lendo, eu estava ouvindo algumas pessoas falarem que eu sempre ouço. E aí a pessoa falou assim, cara, começa a desejar Deus no seu coração. Começa a falar que a presença dele é importante para você em todas as suas orações. Reserva um tempo só para isso, só para isso, só para isso. Se você conseguir barrar todo aquele monte de pedidos que você tem por um instante, que são pedidos legítimos, você tem que pedir realmente, e você começar a pedir única e exclusivamente para a presença dele, esse outro espaço na sua oração vai ser completamente mudado. Eu falei, caramba, que coisa aí. Eu comecei a desejar Deus no meu coração ainda mais. Comecei a desejá-lo, Senhor, a tua presença, eu tenho que pagar, eu tenho problema de relacionamento, eu tenho coisa com as nossas duas empresas. Não, peraí, vamos lá, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor. Aonde está a tua presença, Senhor? Onde está a tua presença? Eu quero a tua presença. Foco, intensidade. Clama a mim, responder-te-ei. É promessa, eu quero ouvir a resposta. Queridos, Deus se manifesta nas nossas vidas. Deus te leva para um lugar onde você não conhecia antes. Deus te leva para um Éden maravilhoso, aonde já não tem mais medo, já não tem mais culpa, já não tem mais tristeza.
aonde Ele se apresenta para nós. Mas você precisa mover o seu coração para isso. Quero convidar aqui o Bruno para vir aqui. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Leve isso para a sua semana hoje. Leve isso para o seu dia a dia. Reflita se você quer a presença de Deus e você tem colocado foco e você tem buscado com intensidade. Gere fome, gere sede da presença dEle, porque se Ele está falando com você hoje, Ele quer acrescentar algo na sua vida. Ele quer te levar para algum lugar espiritualmente. Ele quer te mostrar algo que talvez os teus olhos não estão conseguindo ver. Mas essa fome, essa sede, é o nosso coração que é gerado. Deus só dá aquilo que você quer. Se eu quero 1% de Deus, amém, querido, você está salvo. E aí eu vivo o restante da minha vida debaixo de uma ansiedade terrível. Mas se você quer 5, 10, 15, 100% da presença dEle na sua vida, e você buscar Ele, Ele vai se manifestar. Isaías 44, e o verso de número 3, o Senhor nos diz que Ele vai derramar água sobre o sedento. Sabe sobre quem Ele derrama água? Sobre o sedento. Se você não tem sede, não tem o menor sentido você tomar essa água. Você pode tomar porque o médico manda, tem que tomar 2 litros por dia, mas não tem sentido. Mas eu duvido te colocar dentro de um deserto. E aí depois de algumas horas, ou alguns dias no deserto, te apresentar essa água. Como é que você vai atrás dela? Nós temos a capacidade de gerar sede, de gerar fome de Deus dentro de nós. Querido. Avalie se você como cristão tem passado os seus dias sem fome e sem sede dEle. Se todos os problemas da sua vida são foco, e aí quando o problema é foco, ele se transforma num gigante intransponível. Ou se o Deus que te criou, ou se o Deus que te pega pelas mãos, e se essa pessoa que te ama profundamente, ela tem chegado a um nível de foco especial na sua vida, de ser o primeiro, e você tem buscado Ele com intensidade. Gere sede, gere fome da presença de Deus dentro de você, e Ele vai te responder. Vamos louvar a Deus nesse momento. E enquanto nós louvamos a Deus, querido, permita que o seu coração peça a presença dEle nesse lugar. Peça a presença dEle dentro do seu coração, dentro da sua vida. Olhe para esse problema, não pela perspectiva do problema, mas simplesmente pela perspectiva de que Deus está com você e Ele tem a resposta exata, no momento exato para aquilo que você precisa. É a presença dEle que é a resposta para você hoje. Mais constante em nossas mentes, menos desse mundo, menos da mentira do diabo, menos do engano e menos da culpa terá lugar em nossas vidas, Senhor. Ah, Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe aquilo, meu Deus, que precisa fazer para que os nossos corações sejam convencidos da Tua Palavra. A Tua Palavra foi liberada hoje, Senhor. As sementes foram lançadas, Pai. E o Teu Espírito, Senhor, tem liberdade para ação em cada vida que está aqui. Eu quero abençoar a semana de cada pessoa que está aqui, Pai, e cada família representada. Eu quero profetizar vida sobre cada história que está aqui. Eu quero pedir e implorar, suplicar, Senhor, a Tua presença, meu Deus, sobre cada vida, cada coração, cada alma que está aqui, Pai. Ajude-nos a entender, meu Deus, o que é Te buscar de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, Senhor. Senhor, seja o primeiro em nossas vidas e derrama sobre nós, Pai, um novo momento com o Senhor, Pai. Derrama sobre nós um novo conhecimento, uma nova experiência, Pai, da Tua presença sobre nós. Muda as perspectivas hoje, Senhor. E nos ajuda, Senhor, nessa semana, a ter menos do mundo em nossas vidas e mais da Tua santíssima presença. Eu abençoo cada vida que está aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. E abençoe a sua semana.